vocês puderam ver no título aí do vídeo, o assunto de hoje é educação especial. Esse é um assunto muito sério, que eu não vejo quase ninguém falar sobre ele. Ele não está na mídia, ele não é modinha no Facebook, mas eu vou falar sobre esse assunto porque eu acho importante, o canal é meu e eu falo aqui o que eu estiver a fim de falar. É uma das coisas que poucas pessoas pensam. A educação inclusiva ou educação especial é lei no nosso país. Todas as escolas são obrigadas a aceitar os alunos com necessidades especiais nas turmas de ensino regular. E isso é colocado como um direito das crianças. E eu entendo, porque realmente no papel tudo parece muito bonito. As crianças têm que ter acesso à mesma educação, no mesmo lugar, com o mesmo professor, junto com todas as outras crianças que não têm necessidades especiais ou deficiência, que é a linguagem que se usa hoje em dia. Mas pensa um pouquinho, será que isso, na prática, funciona dessa maneira? Eu fui professora na rede pública, como muitos de vocês sabem, e eu convivi com essa realidade. E foi uma coisa que me perturbou muito. Não porque eu tenha preconceitos, como já pode ter gente aí pensando, ela fala isso porque ela não quer dar aula para alunos especiais. Não, não é nada disso. Eu vou contar para vocês um pouquinho das coisas que aconteceram comigo para fazer vocês pensarem. Eu tive uma turma de terceiro ano de 35 alunos, mais ou menos. Imagina a bagunça, a folia que não era 35 crianças de 9 anos na aula de educação física. E um desses alunos tinha paralisia cerebral, mas pensa numa criança querida, muito esperto assim, conversava, mas ele tinha uma limitação física, né? Ele ficava numa cadeira de rodas, ele tinha que ficar preso ali. E ele tinha limitações de desenvolvimento motor. O fato é que a prefeitura não mandou o estagiário de inclusão. E eu tinha que administrar esses 35 alunos, sendo um deles com paralisia cerebral. E muitas vezes eu me encontrava num drama, porque numa aula de educação física, onde tem bola, corda e várias brincadeiras e as crianças correm bastante, vocês podem imaginar a minha aflição em deixar o aluno com deficiência sozinho num canto. Eu não podia fazer isso. Ele era um aluno que inspirava cuidados especiais. Então eu tinha que fazer uma opção. Ou eu cuidava desse aluno que tinha paralisia cerebral, ou eu dava aula para os outros alunos. Então a minha opção sempre era deixar eles brincando na quadra, porque de uma maneira ou outra eles estariam fazendo uma atividade física, mesmo que não fosse dirigida. Eu me limitava a separar os materiais. Hoje vocês vão brincar com bola, hoje vocês vão brincar com corda. Era esse o máximo que eu podia fazer. E ficava na cadeira com o aluno esse de inclusão, tentava estimular ele. O grande problema é que a escola não tinha materiais adequados. Para trabalhar de uma forma certa com esse aluno de inclusão, eu teria que estar com ele num tatame, eu teria que ter uma formação para trabalhar com ele. Eu não me sentia preparada. Eu sabia que eu podia fazer muito mais coisas por esse aluno e que a estrutura da escola não me permitia. Esse aluno poderia desenvolver muito mais habilidades se eu trabalhasse com ele num tatame, numa piscina ou com vários outros materiais que eu não tinha disponível ali. Ou mesmo que eu tivesse disponível, eu não teria como sair dali da quadra para trabalhar com ele num espaço assim. Eu não tenho como estar presente em dois lugares ao mesmo tempo. Além desse aluno, eu também tinha nessa mesma turma uma menina que tinha síndrome de Down. E ela era muito sapeca, ela fugia da aula e se escondia de mim. Imagina a minha aflição agora. 35 alunos, um com paralisia cerebral na cadeira de rodas, a outra com síndrome de Down fugindo e se escondendo, e o portão da escola tinha que ficar aberto por ordem da prefeitura, porque a prefeitura tirou segurança e as pessoas tinham que ter acesso à escola. Detalhe, bem pertinho dessa escola tinha uma avenida super movimentada.
Então eu tinha que ficar com um olho no peixe, um olho no gato. Eu tinha que cuidar do aluno com a paralisia cerebral, ficar de olho na menina com síndrome de Down, sem poder dar o estímulo que ela precisava, porque uma criança especial precisa de um atendimento especial. É diferente o trabalho com eles. Eles não são mais nem menos do que as outras crianças, mas eles são sim diferentes e eles precisam ser estimulados de maneira diferente, não só na minha disciplina, como em qualquer outra disciplina. Tá achando pouco? Então se prepara. Eram 35 alunos, um com paralisia cerebral, uma aluna com síndrome de Down e outra aluna que estava investigando uma provável esquizofrenia. O fato é que essa aluna via coisas e brigava com os outros alunos frequentemente, batia mesmo nas outras crianças. E várias vezes eu tinha que largar o aluno com paralisia cerebral para ir lá separar a briga e tentar tirar ela da quadra e levar para a sala da direção ou da orientação ou alguém que pudesse atender a menina, porque ela estava batendo nos colegas e os colegas estavam com medo de brincar com ela. Ela também poderia ter um atendimento mais especializado e desenvolver melhor. A culpa das crises não é da criança, mas a gente na escola não tem nenhum psicólogo. Frequentemente, essa aluna chutava as outras professoras, xingava, gritava, se atirava no chão. Era um problema realmente. E ela precisava e merecia um atendimento especializado para ser uma criança mais calma, mais controlada. E a gente não tinha estrutura para dar esse atendimento ali. O que eu quero que vocês entendam com esse vídeo é o drama que vivem os professores que não podem fazer nada por esses alunos. Nós não temos como ajudar eles porque nós não temos infraestrutura adequada e nós temos vários outros alunos. E nessa história, o direito dos outros alunos que foram para ter a aula, por exemplo, para pular corda, para aprender a pular corda, onde fica? Ou eu garanto o direito de um, ou eu garanto o direito de outro. Eu sou uma professora só, eu não tenho como dar 3, 4, 10 aulas ao mesmo tempo. A faculdade não me preparou para trabalhar com esse tipo de situação, com essas crianças. A cadeira de educação inclusiva em cursos como educação física, português, matemática, é uma cadeira de uma aula por semana, um semestre no máximo. Isso não dá embasamento. Muitas pessoas devem pensar, mas o professor tem que procurar depois e se especializar. Se a gente vai para uma faculdade para se formar professor, nós temos que aprender a dar aulas na realidade da sala de aula, da escola, e a faculdade infelizmente não nos prepara para isso. Isso não é um caso isolado. Tinha numa outra turma de 6º ano uma aluna com a síndrome do espectro autista. E segundo os laudos que ela tinha dificuldades para fazer abstrações, raciocínios matemáticos que necessitassem de abstrações. Segundo os laudos dos médicos dela, ela não teria condições. E eu via aquela menina sentada numa aula de matemática uma vez, com uma cara de tédio que parecia uma tortura. Eu me coloquei no lugar dela e o pensamento que me veio na cabeça foi: que desperdício essa menina assistindo essa aula de matemática que não é feita para ela e não tem como a professora dar 2 aulas ao mesmo tempo. E se ela desse uma aula exclusivamente direcionada para a aluna que tem a deficiência, ela estaria excluindo todo o resto da turma. Eu não entendia por que essa aluna era obrigada a assistir a aula de matemática, sendo que ela era uma fotógrafa maravilhosa, ela tirava várias fotos legais. Por que não aproveitar esse talento dela para ensinar outras coisas? Por que ela tinha que ficar na aula de matemática e não podia fazer uma aula de fotografia, por exemplo? Eu quero que vocês pensem muito bem sobre essas histórias. É impossível um professor dar 3, 4, 5 aulas ao mesmo tempo. E mesmo que a prefeitura mande um estagiário para auxiliar o professor, esse estagiário está começando a faculdade e as crianças especiais precisam de uma pessoa especializada que realmente saiba trabalhar com as deficiências e limitações dela para dar o estímulo adequado para que essa criança se desenvolva. O que aconteceu com essa colocação obrigatória das crianças com necessidades especiais na rede regular de ensino foi, em vez de inclusão, uma verdadeira exclusão. Elas são excluídas de terem um atendimento realmente especializado e que vá fazer elas evoluírem dentro das deficiências e limitações delas.